Olá, eu sou Marília Damião e começa agora o Go Green, um papo energético, o podcast da Green Yellow. Quinzenalmente, traremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações. Energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. No episódio de hoje, falaremos sobre como fazer um projeto de iluminação eficiente, quais os maiores desafios e quais as etapas para a realização de um projeto luminotécnico. Planejar a iluminação do ambiente de maneira funcional, utilizando recursos para aproveitar a iluminação natural, luminárias e automação de forma combinada, conforme a necessidade e economizando energia. Apesar dos benefícios já conhecidos como a sustentabilidade e o retorno financeiro, muitos consumidores ainda têm um pé atrás quando o assunto é investir em um projeto luminotécnico. Alguns acreditam que o projeto pode ser apenas a troca dos modelos de lâmpada fluorescente por uma iluminação LED, por exemplo, e não vê a necessidade na contratação de alguém especializado. Então, vamos conversar sobre isso? Hoje vamos falar com Daniel Tatini, presidente da Signify Brasil, e Marina Moura, gerente comercial da Green Yellow. Sejam bem-vindos. Olá, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Oi, Marina, bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, então, como todo episódio eu falo essa mesma frase, vamos começar do começo. Queria entender primeiro o que é um projeto luminotécnico. Então, acho que a gente comentou aqui na introdução, né? Troca de lâmpada, não é? O que é? Então, Tatini, se puder explicar para a gente um pouco o que é um projeto luminotécnico? Ora, um projeto luminotécnico, no final, não deixa de ser um cálculo e uma análise do que vai ser instalado para iluminar uma certa área. Só que ele, na verdade, abrange muito mais que isso, né? O projeto, por si só, é uma execução muito tangível. Mas como quem interage com a luz são os seres humanos, o projeto luminotécnico começa com a percepção de espaço local e que tipo de atividade vai ser desenvolvida naquela área específica. Então, um bom projeto luminotécnico, ele não é só o cálculo tangível da aplicação da luz. Ele tem que levar em consideração o que vai ser feito ali, quantas pessoas vão estar ali, se vão haver pessoas, se vai ser uma movimentação de carga. Eu acho que a grande vantagem do profissional que executa os projetos luminotécnicos, particularmente no Brasil, é essa sensibilidade. E depois vem uma parte analítica, aritmética, muito específica para que o projeto se torne eficiente. Acho que você falou uma coisa interessante, né? Que é a aplicação e o uso dessa iluminação, né? Não é simplesmente, vou fazer um projeto aqui e colocar a iluminação onde tem uma mesa, né? Acho que tem a relação de aplicação e tem uma coisa interessante que acho que, Marina, se você puder contribuir também, que é a questão de normas, né? Que tem que ser respeitadas e que ajudam a, talvez, dar o direcionamento para esse projeto, né? Com certeza. O Tatini falou muito bem, né? Então, a gente tem essa primeira etapa aí do projeto, que para mim é mais importante, que é quando a gente precisa definir, que a gente precisa entender dentro daquele ambiente, para quem que a gente vai iluminar, quais são as particularidades que vão ser feitas ali dentro do ambiente. Quando a gente fala em ambiente de trabalho, escritório, uma indústria, a gente tem atividades manuais, a gente tem atividade criteriosa ou não. A gente tem a norma que fala, né, sobre isso, que é a 8995, que é a norma que determina essas diretrizes luminotécnicas dentro de um ambiente de trabalho. É muito importante a gente sempre lembrar isso, né? Então, quando a gente fala em ambiente de trabalho, a gente tem essa norma que traz essas diretrizes e que elas precisam ser atendidas ali dentro do ambiente. E aí, uma vez que a gente definiu essa aplicação, Marina, quais são as próximas etapas? A gente tem essa etapa de definição, né, que eu chamo de pré-projeto, então a gente precisa entender para quem que a gente vai iluminar. Depois disso, vem as etapas, né, do tipo de iluminação, o que a gente precisa iluminar, né, qual é a necessidade daquele ambiente, se a gente está falando de luz difusa, direcionada, se a gente precisa pensar no ofuscamento, na uniformidade. Então, tudo isso a norma traz, quais são esses parâmetros que a gente precisa trazer. Depois de ter isso definido, né, qual é o ambiente que eu vou iluminar e o que eu preciso ter ali dentro da norma, né, falando nos ambientes de trabalho, a gente parte para o projeto, de fato, né, então, quando a gente fala em retrofit, a gente precisa conhecer esse ambiente, entender onde que essas luminárias vão ser instaladas, o que está acontecendo ali dentro, e depois a gente parte, em seguida, para o projeto luminotécnico no software, que aqui a gente usa o Dialux, que aqui, né, na Green Yellow a gente usa esse software. Depois dessa definição, e dentro do projeto, né, a gente vai analisar a distribuição da iluminação, se está uniforme, como que está o ofuscamento, como que está esse consumo, se a gente está conseguindo reduzir esse consumo dentro do projeto, se a iluminância está atendendo os níveis adequados, né, para esse ambiente. Depois disso, a gente tem esse projeto direcionado, né, para aquele cliente, para aquele ambiente dentro das suas necessidades. Então, essa é a etapa do projeto como um todo. A gente vê que realmente é muito mais complexo, nem só complexo, mas exige muito uma experiência técnica, né, para executar um projeto desse tipo.
E é um projeto muito mais, talvez, que demande um pouco mais de experiência, mas qual a vantagem de uma empresa optar por fazer um projeto desse versus um projeto simples de iluminação? Para nós, do setor da iluminação, é muito difícil imaginar que alguém utiliza a luz em um projeto. Os profissionais da área de projeto, né, os lighting designers, os arquitetos especializados em iluminação, eles existem por uma função muito básica. Se você iluminar mal, você, na verdade, pode criar um ambiente que as pessoas não se sentem bem. Muita luz dá dor de cabeça. Pouca luz dá dor de cabeça. Uma iluminação não apropriada faz com que, por exemplo, dentro de um supermercado, de um shopping, as pessoas queiram ficar mais tempo ou menos tempo. Então, eu acho que a gente precisa dar um passo para trás para realmente ver que não é só a norma. A norma também é uma questão de segurança, é uma questão de saúde, de bem-estar. Mas por trás disso tudo existe um motivo. Às vezes as pessoas ficam ofuscadas e elas não percebem que é iluminação. Para nós é evidente porque é o nosso mundo. Mas quantas vezes a gente não vê pessoas assim, com os olhos assim, e a gente sabe que é ofuscamento. Então eu acho que primeiro a gente devia trabalhar muito também sobre o conceito de que o profissional que executa os projetos de iluminação, ele não existe por acaso. Pelo contrário, ele é pouco valorado dentro do impacto que ele pode ter. Esse é o passo número 1. O segundo passo é que uma vez que você entra numa eficiência do projeto, é muito importante a gente saber o que o responsável, né, o que o usuário final que está contratando esse serviço deseja. Se ele quiser ir simplesmente por uma eficientização da economia de energia, ele vai para uma escola muito técnica, ele vai para uma escola muito funcional. Ele vai cumprir a norma, ele vai estar no limite dessa norma e ele vai levar em consideração o uso daquele espaço num período estendido. O exemplo é muito simples. Existe uma área comum, vamos dizer, com circulação de pessoas. Ele cumpre a norma, põe a luminária com a maior eficiência e acabou. Se para um mesmo espaço o objetivo é diferente, é reter as pessoas naquele espaço por mais tempo, uma área comercial, a mesma pessoa que faz o projeto, ela vai pensar na eficiência, mas ela vai começar de uma premissa diferente. Ela precisa fazer um ambiente agradável, que chame atenção, que as pessoas vão se sentir muito cômodas para restar ali mais tempo, seja para tomar um café, seja para almoçar, seja para fazer uma reunião agradável. Então, as premissas de partida de um projeto, elas são muito diferentes. Eu acho que, se no começo desse pré-projeto, que acho que foi a palavra utilizada, o anteprojeto, isso estiver muito claro, a própria eficiência do projeto ela é muito tangível. Porque senão a gente corre o risco de o profissional executar um projeto sem as premissas necessárias ou desejadas e depois tem um bate e volta de projeto. Se o usuário final, se o profissional realmente se preocupar em dizer esse é meu objetivo, ao mesmo tempo eu tenho outros objetivos de eficiência energética, aí eu acho que a chance de êxito do projeto é muito maior. Muito legal, né? Acho que traz essa visão, essa combinação, né, do projeto luminotécnico, levar em conta a eficiência energética, obviamente, né, que muitos dos clientes que buscam a gente para fazer um projeto luminotécnico têm esse objetivo de reduzir consumo, mas acho que existem essas premissas de conforto, né, enfim, acho que a cor da iluminação influencia muito também, a gente vê isso principalmente com o varejista, né, o jeito que a cor incide no produto que ele está vendendo e tudo mais, acho que vai ter um papo com a Leroy Merlin, né, que é parceira nossa e vocês também atendem eles junto com a gente, e eles têm uma demanda muito grande relacionada a essas questões de premissa de conforto. Marina, se puder comentar um pouco disso, a questão de cor, como isso é importante nos projetos que a gente faz com eles também? Isso eu ia comentar, eu acho que o Tatini foi muito feliz, né, com o que ele falou sobre ali o feeling do light designer, né, ou dessa visão também da função, da funcionalidade, do que o cliente, né, tá ali pedindo para a gente. Então é muito importante que esse início seja feito e que, para mim, Tatini, sinceramente, a parte mais importante do projeto é você escutar o que o cliente precisa e você entender ali, né, a funcionalidade dele. Falando na Leroy, quando a Leroy contratou a gente, né, chamou a gente para ser parceiro aí nos projetos, era justamente isso. Então as lojas não tinham uniformidade, as lojas tinham muitas áreas de luz e sombra, e isso não é convidativo, né? Então você não tem valorização do produto, e a gente sabe que
quando você tem um fundo de loja escuro, não é, né, convidativo para o cliente chegar até lá para ver o produto, né, eu entro na Leroy, pego o que eu estou precisando e vou embora. E quando a gente virou esse parceiro aí do projeto, que a gente assume, né, os projetos luminotécnicos da Leroy, dentro do que eles necessitam, a gente trouxe essa visão do projeto luminotécnico. Então, trouxe a iluminância ali desejada para eles, essa uniformidade, a valorização do produto. A gente usa vocês, né, na Leroy, então, vocês são os maiores parceiros nossos dentro desse projeto, então a gente trabalha com a temperatura de cor de 4.000 Kelvin, a gente traz esse ambiente agradável para a Leroy, a gente tem também luminárias com índice de reprodução de cor, né, dessa luminária ideal ali para eles, então o que o cliente compra o produto, ele vai ter a mesma cor do produto na casa dele, isso é muito importante também, então a gente traz essa visão aí do projeto luminotécnico para a Leroy. A gente, além da Leroy, né, a gente tem alguns outros projetos que aí é bem mais voltado para eficiência energética, que o cliente precisa reduzir consumo, que o cliente está vindo até a Green Yellow porque ele foi autuado, que não está dentro de norma, então a gente tem também esses dois viés aqui dentro da empresa. E aí, você comentou na sua outra fala também a questão do retrofit, né? Então, esse é um termo que a gente vê muito quando a gente fala de eficiência energética, é fazer um retrofit. Né? E o que é um retrofit, Marina, quando a gente fala de iluminação, né? Que tipo de projeto que existem? Retrofit nada mais é do que renovar equipamento antigo. Então, quando a gente fala de iluminação, a gente pensa aí, né, em trocar e substituir todas as luminárias com essa tecnologia antiga, né, essas tecnologias ultrapassadas. Que aí, né, o que o mercado está muito acostumado é que um retrofit é só trocar lâmpada, e não é, né, a gente não vai pensar só na troca simples da lâmpada. Muitas vezes a gente chega num cliente que só troca de lâmpada não atende o que ele necessita, né, a gente precisa colocar mais luminárias, o uso do ambiente mudou, isso acontece muito, então, em lojas, em escritórios, né, tinha um uso, mudou, aumentou ali o tamanho da área, ou colocaram mais mobiliárias, e a gente tem que se adequar. Então, o retrofit é isso, né, a gente fazer esse projeto, né, pensando nessa substituição de tecnologias antigas para tecnologia mais eficiente, que a gente fala hoje na iluminação do LED. E aí, a gente está falando muito agora, estamos falando bastante de empresa, né, de projeto luminotécnico para uma loja como a Leroy, mas, Tatine, isso se aplica nesse universo também residencial, né, se for informar minha casa um dia, também posso fazer um projeto luminotécnico, as mesmas, vamos dizer assim, premissas se aplicam também? As pessoas não lembram tanto da iluminação, porque se você não trabalha na área, se você não é arquiteto, designer, etc., às vezes a luz para você é uma coisa funcional. As pessoas não lembram. As pessoas às vezes põem luz, trocam luz e percebem que alguma coisa mudou porque compraram uma lâmpada simplesmente de uma cor diferente. Quem trabalha com isso, outra vez, não só nós do setor da iluminação, mas arquitetos, etc., eles estudam isso na universidade. Então, eles têm essa cabeça muito, eu diria, positiva em ajudar o usuário. E o usuário pode ser um consumidor qualquer, pode ser um consumidor normal. Ele pode realmente economizar muito da sua conta de luz, ele pode criar um ambiente muito mais agradável, um ambiente muito diferente da cozinha para o quarto, mais intimista. Existem produtos novos, produtos conectados, produtos com cor, sem cor, que variam entre um branco quente e um branco frio. Só que a gente parte da premissa que todo mundo sabe o que é branco frio e branco quente, né? O branco neutro, como ficou conhecido no Brasil, aquela lâmpada um pouco mais branca, e aquela mais amarela. A gente acha que as pessoas sabem. Então, infelizmente, eu acho que não importa quanto esforço a gente faça, a gente ainda não conseguiu manter e melhorar essa comunicação, seja para o consumidor, seja para o usuário final. Eu repito, eu acho que o profissional da iluminação, o profissional lighting designer, arquiteto de iluminação, ele não tem um reconhecimento do mercado e do valor que ele dá para um projeto assim. Porque as melhores histórias que a gente tem de iluminação é quando a coisa dá errada. Quando você faz um projeto bonito, as pessoas falam, olha, que bonita essa loja. Às vezes elas não percebem que é a iluminação. Porque, claro, ponto de venda, visual merchandising, são coisas que mudam muito. Mas a gente tem história de projetos de iluminação aonde, vamos dizer, o proprietário de uma loja disse, está bonito demais. A estratégia da minha loja é parecer barata. E o projeto que vocês estão fazendo está bonito demais. Agora, gente, na nossa cabeça, a gente sempre quer que as coisas fiquem bonitas, melhores, etc.
receber um feedback de um proprietário de loja dizendo esse projeto não ficou bom porque ficou bonito demais, faz você repensar, faz você rir. Então, é claro, eu conto o milagre, mas não conto o santo, mas a gente tem situações onde, naquela discussão do pré-projeto, é importante que o usuário final te diga, olha, eu quero iluminar, eu quero estar dentro da loja, mas eu não quero que minha loja pareça uma loja de alto nível, uma loja cara. É um pouco contrassenso do que a gente espera da realidade, mas acontece. O mesmo acontece para a sua casa. Tem gente que gosta de muita luz, tem gente que gosta de pouca luz. Não existe essa norma, né, para dentro de casa, como existe para os espaços comuns, para os espaços públicos. Mas é muito relevante e quem dedicar um pouco de tempo a isso vai sentir uma mudança muito importante. Essa questão a gente não percebe que é iluminação, né? Então, já cansei de entrar em loja, eu gosto que eu falou no começo, né? Putz, nossa, que loja clara, né? Você até dá aquela foscadinha no molho, ou então, teve um caso recente que a gente fez uma Leroy, que a própria gerente da loja falou, nossa, todo mundo achou que a gente reformou a loja inteira. A gente fez um projeto luminotécnico novo, na verdade. Toda a loja ficou muito mais bonita, mas, enfim, né? Foi só entre aspas, é um projeto novo. Então, acho que realmente não tem essa educação, eu mesma, né? Antes de entrar na Gwen, eu não tinha a mínima ideia de como funcionava esse mundo de iluminação, né? Hoje, um pouco que entendo, ainda fico um pouco, né? Vou numa Leroy e comprar uma lâmpada, ainda é um pouco emocionante, assim, a quantidade de opções também que tem, enfim, agora essas lâmpadas inteligentes também que tem. Acho que é interessante, acho que vale até um desafio aqui pra gente também, ajudar a desenvolver um pouco esse conhecimento de iluminação aqui no mercado. E aí, a gente fala muito de LED, né? Mariana até comentou do retrofit, a gente troca uma fluorescente para LED, né? Tatiane, o que vocês veem para o futuro, né? Que outras tecnologias, o LED ainda vai ficar muito tempo, ele vai só se aprimorar, vamos dizer assim, o que vocês veem para o futuro também? Olha, a primeira coisa que eu acho que a gente vê para o futuro aqui é um salto qualitativo, não só para os projetos de iluminação, mas para o setor. Hoje, o número de pontos conectados ainda é muito pequeno, como a porcentagem dos pontos de luz instalados no mundo. Eu acho que essa é a primeira grande mudança que impacta tanto o uso quanto a forma de controlar e, consequentemente, as economias que se gera de um projeto luminotécnico. Porque o projeto luminotécnico, ele não obrigatoriamente inclui essa parte de controles, né? Quando você estuda isso, os sistemas de controle, eles são uma parte muito pequena do projeto luminotécnico. Claro que um projeto luminotécnico moderno, ele já vem integrado a um projeto de automação. Então, eu acho que quando eu penso nas mudanças, hoje, eu acho que a gente deveria se preocupar muito mais em formar e ajudar que esses projetos tenham essa inclusão da automação que se preocupar com a mudança. O LED veio para ficar, claro que vão existir melhorias da tecnologia, né? Muita gente fala de LED orgânico, etc., mas dentro do que é a tecnologia, a gente tem que lembrar que de todas as tecnologias que a gente viu, desde a lâmpada incandescente, depois fluorescente, as compactas de carga, as lâmpadas de descarga, olha, a gente teve uma volta para uma tecnologia única. E quando isso acontece, de um ponto de vista de gestão de tecnologia, é um grande benefício, outra vez, para os consumidores e para os usuários finais. Então, eu acho que é muito cedo para a gente começar a pensar nas alternativas. O LED foi uma tecnologia vencedora que acabou integrando um portfólio praticamente como solução única, e as grandes mudanças que a gente vê, claro, na eficiência, mas praticamente na utilização dela com todos os sistemas de controle e suas alternativas. É o que a gente falou também das lâmpadas conectadas, né? A gente tem esses ambientes que são muito mais, vamos dizer assim, sinérgicos com a ocupação dele, né? Então a gente até alguns projetos que a Guarello fez, eu sei que a gente usou esse tipo de tecnologia, mas com certeza acho que não é alguma coisa uniforme em todo o mercado, com certeza não é. E aí, Marina, se puder comentar um pouco de alguns projetos que a Guarello fez mais recentes, né? A gente fez o Retrofit, né? Um projeto meio técnico novo para o Estúdios Globo, tem um projeto mais antigo também com a Indústrias Bartira. Se puder comentar como a gente aplicou questão de automação e toda essa questão de projeto dentro desses projetos diferentes que a gente fez. Nos dois casos, tanto da Globo quanto da Bartira, a gente tem esses ganhos tanto qualitativos quanto quantitativos, tá? Na Globo, eles têm uma necessidade de reduzir essa iluminação, então, né, por conta dos estúdios, então a gente tem a dimerização dessas luminárias lá, é realmente voltado bem para o uso,
E na Bartira a gente tem uma questão de sensores, né, de presença, de quando não tem ninguém, essa iluminação não precisa estar ligada. Então, né, como o Tatini comentou, é muito importante essa questão da automação. Eu até entendo também que a gente ainda tem aí uma vida muito longa do LED, a gente precisa melhorar, de fato, essa questão do uso, né, da automação, trazer essa inteligência para a iluminação, para que a gente consiga reduzir, né, mais o consumo aí dessas luminárias. Aí, falando um pouco desses dois projetos, né, trazendo um pouco desses números, a gente trouxe, né, além de adequar essa iluminação, né, que era uma necessidade nos dois casos, então estava escuro, a gente tinha um problema ali com o trabalho, né, do que estava sendo desenvolvido, a gente teve também uma redução nesse consumo desse sistema de iluminação. Então, quando a gente fala aqui nos dois casos, a gente atualizou 100% das lâmpadas e luminárias, então a gente fez um retrofit, a gente atualizou tudo, e a gente ainda traz essa redução de consumo. Né, falando um pouco na Bartira, eu acho que a Philips foi um grande parceiro, e é um grande parceiro aqui da GreenYellow, né, então ela traz esses produtos de qualidade, de confiança. A Bartira é uma indústria de móveis, então a gente tem fuligem ali, né, do material que eles cortam, então a gente precisava ter produtos que atendessem isso, né, que quando a gente sabe que a gente coloca uma luminária num local que não é adequado para o uso, essa luminária pode pegar fogo, ela pode queimar, né, então a Philips, ela sempre é um parceiro da GreenYellow para trazer esses melhores produtos aí que tem no mercado. Trazendo um pouco dos números, né, só para vocês entenderem, a gente teve na Bartira uma redução de 47% do consumo da iluminação, então a gente melhorou, né, a indústria está clara, né, a gente não tem mais problemas em relação à norma ali dentro da função e do trabalho. Isso ainda traz uma economia de 3,5 gigawatt-hora por ano, que traz, né, ali na conta em torno de 1,3 milhões no custo da iluminação desse complexo industrial. Então, a gente trouxe esse ganho aí quantitativo para eles, tá? Da Globo, a gente fala numa redução de mais de 50% no consumo da iluminação, que ela vai gerar em torno de 4,5 gigawatt-hora por ano, que traz uma redução em reais de 2 milhões aí no custo de iluminação da Globo. Então, quando a gente fala, né, que um retrofit não é só uma troca simples, a gente tem ali também ganhos qualitativos e quantitativos que a gente traz para o cliente. O que eu costumo sempre falar, a gente não vende um produto, então a gente vende uma solução, né, e aí a gente tem parceiros importantes, que a Philips, né, está aqui com a gente há bastante tempo, que traz esses produtos de qualidade para que a gente consiga trazer essa redução projetada, né, trazer essa qualidade do projeto luminotécnico. Você trouxe um ponto importante aqui, que é ter a qualidade da iluminação, né? Então, acho que para manter a vida útil durante todo o tempo de uso, né, manter o nível de iluminância correto, né, acho que isso também é um ponto importante que, talvez hoje, com uma oferta tão grande de iluminação, acho que isso, né, Tatini, talvez seja um desafio que talvez os consumidores tenham na hora de escolher um fornecedor, né? Optar por mais barato, não, com certeza não vai ser a melhor solução, né? Olha, esse é um problema que todos os mercados que têm uma regulamentação difícil, e o mercado brasileiro, nesse sentido, ele é complicado pela natureza, pelo tamanho, pela geografia, sofre muito. Então, por exemplo, a gente tem também as normas, né? Mas tem muito produto que não precisa. Tem produto que não precisa das normas de metro. Se você pega, pensando no consumidor, projetores, os painéis, mesmo os downlights pequenos. Então, a partir do momento que você não tem isso regulamentado, a entrada desses produtos entra com uma qualidade muito baixa. E aí é até muito ruim para o setor, porque você tem uma experiência, você troca uma lâmpada da sua casa que estava boa por um produto de uma qualidade baixa, você pode acabar culpando até a tecnologia. Você vai dizer, olha, o problema não, eu troquei por LED e não gostei. E isso aconteceu, eu trabalho há 20 e poucos anos com iluminação, com a minha mãe. Minha mãe trocou e falou, filho, não gostei dessa lâmpada que você falou para comprar. E aí eu falei, qual você comprou? Ela não tinha comprado Philips, porque ela comprou num mercadinho muito pequeno ali do lado, e eu falei, mãe, troca que a senhora vai ver a diferença. E dito e feito. Mas eu acho que esse é um problema muito grande, porque o número de importadores e concorrentes ficou tão grande que é mais difícil esse controle. Claro que existem empresas muito sérias que trabalham nesse setor, então a opção, ela existe e ela é boa. Mas eu realmente recomendo que as pessoas procurem, olhem, a nossa marca está há mais de 100 anos no Brasil, as pessoas conhecem e confiam. Mas também, às vezes, é difícil ter essa capilaridade que chega no Brasil inteiro. Num projeto luminotécnico, vamos dizer, para uma indústria, para um grande comércio, normalmente eles têm uma compra mais profissional.
Por isso, o projeto. Então, a gente ouviu o exemplo de um projeto que economizou 50%. Hoje em dia, quando eu converso com o cliente, eu falo, por que economizar 50% se você pode economizar 70%? Se vocês andarem à noite, na cidade que vocês estiverem, olhem nos prédios de escritório. Tem prédio que fica aceso até meia-noite, 1h, por falta da inclusão de uma automação adequada. Então, outra vez, eu acho que o Brasil evoluiu muito. O nível dos lighting designers, dos arquitetos de iluminação que a gente tem no Brasil, tanto do lado criativo, quanto do lado técnico e funcional, é muito alto, é muito bom. Infelizmente, o mercado normalmente não remunera e não valoriza eles o suficiente, mas é uma coisa muito importante. Eu acho que se a gente fizer essa força e a gente olhar para essa combinação, o nível que vocês vão encontrar de suporte consumidor e usuário final na iluminação profissional é muito grande. E aí, o nível da qualidade também sobe. Tem um desafio aí, uma barreira a ser rompida, acho, né, de democratizar um pouco os conceitos e garantir, enfim, que essa preocupação seja residencial ou de empresa, né? Chegamos aqui no final do nosso bate-papo. Acho que foi muito rico e muito interessante, acho que entender um pouco tanto a visão da indústria, né, acho que de vocês, né, da Philips, quanto aqui da Goelo, de quem usa vocês e implementa nos nossos projetos, né. Queria agradecer, Tatine, pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade, pelo convite, sempre que nós da Signify, também levando as nossas marcas como a Philips, Interact, Rio, sempre que a gente puder ajudar vocês, basta se chamarem que a gente vai estar aqui disponível. E obrigada também, Marina, pela participação. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. E quero agradecer também você, que acompanha a gente até aqui, e convidar você a seguir a Goelo nas redes sociais e continuar acompanhando a gente aqui no Go Green, que tem episódio a cada 15 dias. Te espero no próximo episódio.